Sabe, existe uma ideia bem silenciosa, sabe? Mas que é, assim, extremamente poderosa. É o tipo de ideia que pode virar de cabeça para baixo a maneira como a gente enxerga a nossa própria vida, a nossa existência. Peraí, vamos deixar essa frase respirar um pouquinho. Pensa só. E se a felicidade não for uma linha de chegada, sabe? É aquela coisa que a gente tem que correr atrás. E se for um estado que já tá aqui, agora, só esperando a gente perceber? Então, essa é a afirmação central que a gente vai explorar hoje. E, olha, não é um desejo tipo, eu queria que fosse assim. Não. É para ser uma declaração de uma verdade que já é, certo? Então, bora mergulhar nisso. Olha, essa ideia, ela bate de frente com quase tudo que a gente aprendeu a vida inteira. A nossa cultura, a escola, tudo parecem que ensinam a mesma coisa, né? Que a felicidade é tipo um prêmio que você tem que ganhar, tem que conquistar lá fora. Sabe, é aquela promoção do trabalho, o relacionamento dos sonhos, é a curtida, a aprovação que a gente fica caçando na internet. E aí, de tanto acreditar nisso, acaba que a gente desenvolve uma coisa bem curiosa: o hábito de sofrer. É isso mesmo. A gente se acostuma tanto com a dor, fica tão familiar, que quando a alegria aparece, a gente até desconfia. É estranho, né? Vamos tentar entender como é que isso acontece. E aqui, olha só que contraste poderoso. De um lado, tem a historinha que sempre contaram pra gente, que a felicidade depende do que tá do lado de fora, né? Coisas que mudam o tempo todo. E do outro lado, tem uma lógica espiritual que é, nossa, super simples e ao mesmo tempo profunda. Pensa comigo. Se a fonte de tudo, se Deus é por amor, como é que o sofrimento faria parte do plano original pra gente? Não faz sentido, né? E o pior é que, sem a gente nem perceber, essa crença vira o nosso piloto automático. Sabe aquela situação que você fica remoendo uma conversa ruim, passando ela 1000 vezes na cabeça? Ou quando a gente não consegue largar uma mágoa antiga? É exatamente isso. A gente arruma desculpa pra dor, e o mais doido de tudo é que às vezes a gente se sente até culpado quando tá feliz sem um motivo grande pra isso. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se a felicidade é um direito nosso, por quê? Porque parece tão difícil de alcançar. Se o problema não é o que acontece lá fora, então qual é a verdadeira barreira? O que está no caminho? Então a resposta que essa lição traz é radical, é bem direta. A barreira não está lá fora, não está no mundo, ela está aqui dentro. Está na forma como a gente interpreta tudo o que acontece. Ou seja, o ponto-chave é esse aqui. Não é o que acontece, mas o óculos que a gente usa para olhar o que acontece. A nossa percepção é a lente, é ela que pinta a nossa vida de uma cor ou de outra. E aqui a gente chega na raiz do problema, sabe? É aquela sensação de sou eu contra o mundo. A sensação de que a gente está sozinho competindo. A mente se sente isolada e por isso ela vive com medo. É aquele aperto no peito que dá quando a gente vê alguém se dando bem, como se o sucesso do outro tirasse alguma coisa da gente. E num lugar onde medo manda, não sobra espaço para paz nem para alegria. E aqui, gente, tá a grande virada de chave. O trabalho não é de construção. A gente não tem que construir a felicidade do zero. É um trabalho de demolição. É remover as barreiras que nós mesmos colocamos na frente dela. É só parar de brigar com a nossa própria paz. Parar de dizer não para uma alegria que já é nossa. Ok, então vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma isso num exercício, uma coisa concreta para o dia a dia? A lição convida a gente para uma prática de permissão, um tipo de rendição, mas por dentro. E o exercício é super simples na teoria, mas muito profundo. É um convite para a gente virar um observador da própria mente. Então, em vez de sair correndo atrás da felicidade, a gente só permite a ideia, deixa ela chegar. E aí, como quem não quer nada, só observa. Que pensamentos aparecem, que sentimentos, que historinhas a nossa mente começa a contar para dizer: ah, não, isso aí não é para você. E essa frase, ela é a nossa ferramenta. Se a gente for repetindo ela de leve ao longo do dia, ela vira tipo um mantra, sabe? Que vai realinhando a mente com essa verdade. É um lembrete gentil, lá pra dentro. Agora, aceitar a felicidade parece a coisa mais fácil do mundo, né? Mas tem uma pegadinha. Envolve uma responsabilidade enorme. A responsabilidade da gente largar a mão daquelas histórias antigas, daquelas identidades que a gente se apegou. E isso é um baita desafio. Significa abrir mão da identidade de vítima. Sabe, deixar pra trás aquela história de que a vida é difícil, ou a crença de que a gente precisa sofrer pra merecer alguma coisa. É uma mudança radical de quem a gente acredita que é. O ego não gosta nada disso, e é por isso que a gente resiste.
O ego, que é essa identidade que a gente constrói em cima do medo e da ideia de separação, ele se sente ameaçado pela paz. Ele vive de conflito, de drama. Mas a boa notícia é que mesmo com toda essa resistência do ego, a verdade continua lá, intacta. A felicidade não é um cometa que passa de vez em quando. É um convite, que está sempre de pé. Não é algo que a gente vai encontrar lá na frente, sabe, depois de cumprir uma lista de tarefas. Não, é uma presença, viva, bem aqui, agora, pulsando em cada respiração que a gente dá. Isso aqui é o checkmate para aquela mente que vive negociando, sabe? A felicidade não é uma recompensa por bom comportamento, é um direito de nascença, é parte do nosso DNA espiritual, faz parte de quem a gente é. Então fica aqui essa pergunta para a gente refletir. E se todo esse esforço, toda essa busca, essa luta toda, pudesse ser trocado por um simples ato de aceitar? E se só, por hoje, a decisão fosse simplesmente parar de lutar contra a própria alegria?